Oi, gente, tudo bem? Hoje, segunda-feira, outra vez, dia 26 de outubro. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com as nossas duas disciplinas de segunda, a disciplina de português, queridinha da prof, e a disciplina de educação socioemocional. Bom, gente, vou começar por educação socioemocional, que vocês estão com o livro Álbum do Poupamon, certo? Vocês receberam em casa, junto com aquelas coisinhas todas pelo Dia da Criança, o certificado de vocês do uso da caneta, enfim. Bom, quem ainda não colou as figuras no álbum, pode colar, gente, tá? Eu imaginei que vocês já teriam colado, certo? Podem colar sem problema. Hoje, gente, a gente vai trabalhar com uma atividade em dupla, certo? Então, se vocês já quiserem ir se organizando, no Meet a gente vai formar as duplas, certo? Então, se alguém quiser já conversar antes, assim, da hora do Meet para formar a sua dupla, tranquilo, certo? Bom, a gente vai fazer um término, né, para a história do Poupamon, que tá vivendo uma situação, como a gente já viu na nossa aula passada, parecida com a nossa, né? Ele tá numa situação de quarentena, ele também tá lá com problema de vírus, né? Tá com saudade dos amigos, não tá podendo ir pra escola. Bom, o problema do Poupamon a gente vai resolver. Se o nosso a gente não tá encontrando uma solução ainda, né? Vamos resolver o problema dele. Então a gente vai escrever um texto, gente, em duplas, tá? Então por isso que a gente vai escolher uma dupla na nossa aula, ok? Vocês vão trabalhar em duplas para criar um final para esta história, certo? Bom, no nosso Meet eu vou dar alguns elementos para vocês, né? O que eu quero que vocês abordem nessa história, né? Como vocês vão resolver os problemas que eu vou dar para vocês, né? Vai ser vocês que vão decidir, mas eu vou dar algumas indicações de algumas coisas que vai ter que aparecer nessa história, ok? Então, no nosso Meet a gente vai falar mais sobre isso, certo? Bom, português então, né? A gente vai trabalhar com uma leitura de partes de um diário. Como assim diário? Bom, gente, existem muitos diários de pessoas que ficaram muito famosos. Um exemplo disso é o diário de Anne Frank. Na nossa aula a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela, certo? Bom, em história a gente já falou um pouquinho. Anne Frank, então, né, que foi uma menina que escreveu um diário que ficou conhecido no mundo todo por ser a história dela e da família dela e aquilo que eles passaram durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Mas aqui no Brasil também tem um diário de uma mulher que ficou muito conhecida, que é a Carolina Maria de Jesus. Gente, uma situação muito diferente, mas uma situação bem complicada, que é a situação de viver na miséria, de morar numa favela, de ter dificuldade inclusive para as coisas mais básicas, como alimentação, por exemplo, tá? Então vocês vão ler alguns trechos do diário dela, vão fazer uma análise, né, uma interpretação textual e depois no nosso Meet eu vou contar um pouquinho mais sobre ela, sobre a história dela para vocês, ok? Bom, como atividades em português a gente também vai retomar uma coisa que a gente falou lá no início do ano, que é a questão da sílaba tônica, né, classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica e aí a gente vai lembrar das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e aí a gente vai falar um pouco sobre acentuação gráfica, certo? Bastante atividade em português para vocês no dia de hoje, ok? No nosso Meet, no nosso horário marcado, 4h30, vamos falar sobre os diários, vamos corrigir as atividades, vamos falar sobre acentuação gráfica e também corrigir as atividades e vamos organizar o nosso trabalho de educação socioemocional. Certo? Espero vocês então às 4h30. Beleza, gente? 4h30 então, nosso encontro. Ok? Beijos e bom trabalho!